anos na igreja que a gente acha que sabe tudo, e quando a gente sobe aqui a perna treme, o coração palpita, como se fosse a primeira vez, como se fosse no início da nossa caminhada, porque a gente sabe a responsabilidade, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, a igreja é a menina dos olhos do Senhor, e ai de quem vier aqui falar besteira ou falar alguma coisa que venha prejudicar ou que venha ser contra aquilo que o Senhor quer para a igreja dele, porque essa casa é dele, a obra dele. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um minuto, para que o Senhor venha meditar ou falar no teu coração, para que você venha meditar um pouquinho. Esquece do que está lá fora, esquece do que te afligiu hoje, essa semana. Esquece de tudo e te liga com o céu nessa noite. Pede para que o Senhor, Ele desvende os mistérios dele para você nessa noite. Peça para que o Senhor venha falar com você. Quem sabe você nunca ouviu a voz de Deus. Quem sabe você está aqui, mas você não aceitou Jesus ainda como Salvador. Quem sabe você está aqui e já aceitou, mas ainda não sabe direito o que fazer com isso, não sabe direito que rumo tomar. Ou quem sabe você está aqui, já está aqui há muitos anos e serve ao Senhor há muitos anos, mas essa noite precisa de uma palavra de Deus no teu coração. O Senhor está aqui e Ele vai falar conosco, porque a palavra é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Por isso, peça nessa noite, com as tuas palavras, que o Senhor fale contigo, que o Senhor te sonde. Peça que o Senhor sonde o teu coração nessa noite. Peça para que Ele tire todas as tuas vontades, tudo aquilo que vem para nós, muitas vezes, não conseguirmos entender o que o Senhor quer falar conosco. Porque quando nós não nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor não fala conosco. Mas quando humildemente nós pedimos que Ele cresça e nós diminuímos, então Ele vem ao nosso coração, através de um louvor, através da palavra, e fala conosco, e nos conforta, nos direciona. Espírito Santo de Deus, essa casa é tua. Espírito Santo de Deus, essa igreja é tua. A minha vida é tua. Por isso, nessa noite eu te peço, venha falar conosco. Venha abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Porque eu sinto a tua presença na casa. Eu sinto que o teu Espírito passeia neste lugar e o Senhor está procurando um coração aberto para fazer morada. Eu sei que o Senhor está procurando um coração aberto para falar nessa noite. Por isso, fica conosco, Espírito de Deus. Aleluia. Eu sinto o Senhor passeando nessa noite, igreja, como uma brisa suave que passa e vai passando, e o meu coração pula e palpita, porque eu sinto a presença do meu Deus nesse lugar nessa noite. Abra a tua Bíblia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, que está lá no capítulo 11. Ela é muito conhecida, porque é uma palavra que nós lemos todo culto de ceia. Mas o que o Senhor falou comigo? Essa semana nós recebemos uns amigos lá em casa e nós estávamos conversando sobre algumas coisas. E depois que eles saíram, eu fiquei meditando em algumas coisas que nós conversamos. E meu coração ficou incomodado com algumas situações que a gente conversando sobre a igreja no decorrer do tempo, as coisas que acontecem. E eu meditando nessa palavra, e eu fui naquela noite, era uma segunda-feira à noite. Quando foi na terça-feira à noite, eu perdi o sono na madrugada e o Senhor trabalhando no meu coração. E na quarta-feira, então, o Senhor me deu a mensagem que Ele queria me dar. E o Senhor me mostrou que nós ouvimos essa palavra todo o culto de ceia. Mas Ele está tão corriqueiro para nós que a gente não medita nele. E eu quero pregar para você somente uma frase. Capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21.
28, só a primeira parte desse versículo foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração para nós nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se, vírgula, pois, vírgula, o homem a si mesmo. Vou repetir. Examina-se, vírgula, pois, o homem a si mesmo. Amém? Amém. Irmãos, nós não somos uma ilha isolada. Deus nos criou para nos relacionarmos com as pessoas. Nós temos uma cadeia de relacionamentos. E em Marcos, o Senhor diz assim, ó, Ele nos dá um mandamento que diz assim, ó: amará, pois, o Senhor teu Deus, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Quer queiramos ou não, essa cadeia de relacionamento que nós temos, ela é de pessoas. Nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com a nossa família, com os irmãos da igreja, com colegas, com amigos, enfim, com os vizinhos, enfim, vários relacionamentos nós temos. Porém, uma das coisas que eu estava meditando nessa palavra, quando diz examina-se a ti mesmo, é o quão difícil é nós examinarmos a nós mesmos. Nós olharmos para dentro de nós e examinar o nosso interior. Porque é tão fácil olhar para a Bia e dizer: a Bia é assim, a Bia é assim, eu conheço ela, tenho um relacionamento com ela, então eu digo: ela é assim, ela é desse jeito, ela é toda delicada, ou não é, ou assim. É fácil eu dizer. Mas quando eu olho, quando eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que pensar que eu tenho que me relacionar comigo mesmo também. E esse relacionamento comigo mesmo, para que ele possa dar certo, para que ele possa melhorar, eu preciso avaliar e refletir o estilo de vida que eu estou vivendo. E será que nós fazemos isso? Será que a correria do dia a dia, com as situações que nós vivemos, né, hoje em dia, que a gente não tem tempo quase para nada, será que a gente para refletir, Júnior? E nós, dentro de nós, nos avaliar, nos examinar e ver o que há dentro de nós? Muito difícil, porque a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas avaliam as outras pessoas. A gente para muito tempo da nossa vida conversando sobre o outro. Ah, porque o fulano é assim, porque o ciclano é assim, porque o fulano faz assim, porque o ciclano faz assim, ou deixa de fazer, ou enfim, que seja. Mas o quanto tempo eu, Adriana, paro para pensar e avaliar como que eu estou. O que eu estou fazendo. Não é fácil. É fácil? Não é. E lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão, Paulo vai dizer, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqui o dormir é dormir mesmo, espiritualmente. É estar sentado nesse banco, mas estar dormindo. Porque se nós olha bem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados para o Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Nós não queremos ser disciplinados, nós não queremos ser corrigidos, mas só que quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama e porque Ele não quer nos condenar. Amém? Amém. Aí eu digo para você, esse texto Paulo está falando para quem está de fora? Esse texto Paulo está falando para quem não serve a Jesus? Esse texto Paulo está falando para os amigos do Evangelho, que vem de vez em quando na igreja, para ouvir uma palavra, para alegrar o coração? Não! Paulo está falando para a igreja. E mais, eu digo para vocês,
pastor, que ele entende que todo mundo deve participar da ceia. Mas aí eu digo para você o quê? Quando Jesus, ele instituiu a ceia, e quando ele foi fazer a última ceia, lá que é onde a gente tem referência sobre a ceia, quem que ele convida para a ceia? Os seus discípulos. Os seus discípulos. Aqueles que estavam com ele, aquele que andava com ele, aquele que tinha um ministério junto com ele, que tinha melhor um compromisso com ele. Porque a ceia é para isso. É para quem tem um compromisso com o Senhor. Por isso nós batizamos. E por isso nós colocamos na comunhão. Ou às vezes, infelizmente, temos que tirar da comunhão. Nessa noite, daqui a pouco, o pastor vai botar 2 pessoas, 3 pessoas na comunhão da igreja. E aí, essas pessoas vão novamente estar nesse grupo que precisa estar unido, precisa estar fortalecido para que Satanás não toque. Quando nós saímos da comunhão da igreja, isso não estava no Espírito, mas o Espírito Santo está falando com a igreja nessa noite e ele que fala. Quando nós saímos da comunhão da igreja, nós enfraquecemos, igreja. Porque nós precisamos estar unidos em comunhão. Pastora, mas eu não estou, porque eu não sei ainda como fazer. Procure o pastor no final do culto. Pastora, eu não desci as águas ainda, mas eu tenho vontade de fazer isso. O que eu preciso fazer? Procura-nos no final do culto, que a gente vai te orientar. Procura o presbítero Diego, os diáconos que estão aqui, que nós vamos orientar você. O importante é você saber, nessa noite, que essa palavra foi para a igreja. E a falta desse entendimento levou muitas pessoas, olha o que Paulo diz, a ficarem fracos e doentes e até a morte. Por quê? Porque aquele que bebe a ceia do Senhor, sem estar ciente do que está fazendo, sem se examinar, sem pedir perdão, sem estar na comunhão, está se condenando a si mesmo. Aleluia. Por isso é importante, e o Senhor falou comigo que nós precisávamos trazer essa palavra nessa noite, porque nós precisamos entender, igreja, 2 coisas: que nós precisamos estar na comunhão e que nós precisamos nos examinar antes para saber se estamos na comunhão. Amém? Amém? Não é fácil quando o Senhor nos exorta, mas Ele nos exorta porque Ele nos ama. Eu vou falar para vocês um pouquinho, nesses minutos que eu tenho, de uma igreja, que era a igreja de Coríntios, para a qual Paulo escreveu essa carta. Igreja que Paulo fundou. Obrigada, meu amor. Igreja que Paulo fundou. E durante 18 meses, olhem para mim, durante 18 meses Paulo esteve lá em Coríntios. Paulo fundou e Paulo ensinou essa igreja. E olhem bem, ele ficou 1 ano e meio nessa igreja, ensinando, orientando, dizendo o que fazer. Porém, vejam só, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, mesmo livro, no capítulo 1, versículo 3. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz assim: não deixe que nada tire a atenção nessa noite, para que você entenda o que Deus quer falar com você, igreja. Veja que Paulo começa a carta de 1 Coríntios dizendo assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Porque, olha bem agora aqui, porque tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira, olha o que Paulo diz para essa igreja de Corinto: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem,
que havia sido abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E de repente essa igreja, então, começa a sair daquilo que Deus tinha determinado para ela. Aleluia. Porém, o que acontece? Paulo aqui, ele estava já no último ano do seu ministério na cidade de Éfeso, quando recebe essas informações. E as informações eram muitas e poucas delas eram boas. A igreja estava dividida em 4 grupos. Olha para mim aqui. 4 grupos. Os que diziam que eram de Paulo, os que diziam que era de Apolo, os que diziam que eram, aliás, em 4 grupos, e os que diziam que eram de Cristo. E sabe o que Paulo vai dizer? Que os que diziam que eram de Cristo eram os piores. Por quê? Porque achavam que não precisavam de nenhum direcionamento de pastor algum. Porque achavam que eram melhores. Aleluia. Eles não queriam estar debaixo de orientação ou de instrução. E diziam que conseguiam falar direto com Cristo e que Cristo direcionava eles. O que significa isso? Não queriam a autoridade de um homem sobre a vida deles, mas eram homens de Deus, que Deus tinha direcionado. E quando muitas vezes nós saímos da presença do Senhor, é isso que nós fazemos. Nós começamos a dizer, mas o pastor não é mais o mesmo. Mas o pastor não quer mais, não fala mais a mesma coisa. Mas aquele pastor, ele já não está mais na direção de Deus. Por quê? Porque nós começamos a querer que as coisas aconteçam conforme a minha vontade. Porque quando eu saio da direção de Deus, eu começo a achar que eu sempre estou certa. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja se examinar. E aí eles começam a dizer, ou então diziam que era de Apolo, que era o homem que Paulo tinha deixado para cuidar daquela igreja. Apolo foi um grande homem de Deus. Eu ainda fui estudar para saber se existiu algum atrito entre Paulo e Apolo, para saber o porquê que essa igreja estava agindo desse jeito, e não houve. A história conta que não houve, pelo contrário, Paulo sai de lá e deixa Apolo cuidando dessa igreja. Só que o pior, olhem bem, Paulo vai dizer que um espírito facioso, sabe o que é isso? Um espírito de subversão estava naquela igreja. Olha bem, existiam problemas a respeito da doutrina da liberdade cristã, sobre o comer carnes sacrificadas aos ídolos. Eles começou a haver divisão, imoralidade sexual, favoritismo, e essa igreja começou então a balançar e começou a perder o que eles tinham recebido do Senhor. Igreja, Paulo então escreve lá em 1 Coríntios 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí eu pergunto para você, você pode dizer o que Paulo disse? Porque eu recebi do Senhor. Paulo, ele tem a consciência e a certeza de que aquilo que ele estava trazendo, ele tinha recebido do Senhor. Porém, eu digo para vocês, se hoje, na maioria das igrejas, alguém pregar uma palavra como essa, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dizer que o quê? Não, isso aí não é de Deus. Não, eu tenho que me examinar, mas eu sou de Cristo, eu estou bem, eu vou na igreja, eu estou no culto, tá tudo certo comigo. Ei, eu vou dizer para você, nós precisamos todos os dias nos examinar. Todos os dias. Por quê? Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E se nós não nos alertarmos, olha bem o que Paulo diz, que muitos dormem no sono espiritual, estão dentro da igreja, mas estão dormindo. Estão dentro da igreja, mas não estão mais sentindo a presença do Senhor. Porque se acostumaram a vir para a igreja, se acostumaram a viver
mundo gospel, como hoje eles chamam. Mas nós precisamos ter um envolvimento com o Senhor. Nós precisamos realmente fazer as coisas por amor ao Senhor. Paulo diz que recebeu do Senhor, igreja, olha para mim. Paulo diz que recebeu do Senhor a mesma coisa que nós recebemos. Nós não somos diferentes de Paulo. Nós também recebemos do Senhor poder, autoridade, graça, força, ministérios. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós recebemos do Senhor? Aleluia. Paulo, ele tinha um pacto com o Senhor. Ele tinha uma aliança com Deus. E se nós temos uma aliança, Luiz, com o Senhor, nós precisamos honrar essa aliança. Quando nós nos casamos com o nosso esposo ou com a nossa esposa, nós temos uma aliança. E essa aliança faz a gente olhar para ela todos os dias e lembrar que nós temos um compromisso com essa pessoa. E que nós devemos amor para essa pessoa. E assim é a nossa vida com Jesus. Nós temos que ter uma aliança com o Senhor. E nós precisamos lembrar todos os dias que essa aliança tem que estar em amor. E que nós precisamos estar ligados com Ele. Amém, igreja? Amém. Aí o que eu quero dizer para você? O pão e o vinho que nós bebemos nessa ceia aqui, e são apenas símbolos do pacto que nós temos com Jesus. Quando nós viemos aqui no culto de ceia e nós tomamos um copinho desse suco de uva, que muitos tomam correndo e nem param para pensar o que estão fazendo. Você já parou? Você para? Eu pergunto para você, não sei responder para a pastora, porque a Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Eu quero perguntar para você, quando você recebe esse copinho de suco e esse pedacinho de pão nesse copinho, você para analisar o que você está fazendo? É a lembrança de um pacto que você tem com Jesus. Que nós temos com esse Deus que um dia morreu na cruz para nos salvar. Esse pão representa nada mais, nada menos do que o corpo dele, que foi moído naquela cruz. E esse suco de uva representa o sangue dele que ele derramou naquela cruz por nós. Aleluia. Por isso não faça como qualquer um, não faça de qualquer jeito, não faça sem saber o que está fazendo. Porque se você fizer, você vai trazer condenação para você mesmo. E se você até hoje fez, então te arrepende, porque hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite que o Senhor está aqui, porque não sou eu que vou julgar, é o Senhor que julga. E o Senhor nessa noite está aqui para te perdoar, para te ajudar e para fazer com que você entenda a qual responsabilidade é de participar do corpo e do sangue de Cristo. Não é brincadeira, não é de qualquer jeito. Nós congregávamos eu e o pastor há uns anos atrás numa igreja de mais de 300 membros. Nós tinha pessoa que a gente só via no culto de ceia. Aí eu ficava me perguntando o que esse cristão vem fazer no dia da ceia, né? Porque se não está na comunhão, não vem nos cultos, não participa da comunhão com os irmãos, vem na ceia fazer o quê? Buscar condenação para si mesmo. Porque é o que a palavra diz, não é a pastora que está dizendo daqui, a palavra do Senhor. E era o que acontecia com essa igreja de Coríntios. E Paulo então diz assim, ó, e mais, presta atenção, em 1 Coríntios 5 diz assim, ó, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que Paulo estava dizendo? Olha, tira esse pessoal aí que não está com o Senhor coisa nenhuma, que está fermentando a igreja contra a doutrina e os preceitos que eu, Paulo, ensinei pelo Espírito Santo de Deus. Porque daqui a pouco vai fermentar toda a massa e a igreja vai se perder. Por isso que nós temos que cuidar, igreja. Muito cuidado.
cuidado quando nós julgarmos o nosso irmão, quando nós falarmos alguma coisa, porque nós somos todos iguais perante o Senhor e nós temos que estar unidos em Cristo Jesus. E nessa noite, se há alguma coisa no teu coração contra o teu irmão, contra a tua irmã, não bote a mão nesse pão sem abraçar, sem pedir perdão, sem se confraternizar com ele. Porque senão você estará pecando. Paulo então diz que depois de nós nos examinarmos, então comamos desse pão e bebemos desse vinho. Nós, como pastores dessa igreja, nós não temos o direito de tirar ninguém da comunhão, a não ser por algum escândalo, ou a não ser porque essa pessoa confessou algo. Muitas pessoas dizem, como que o pastor e a pastora veem que a pessoa está lá, né, e participa da ceia mesmo assim? Ei, examina-se o homem a si mesmo. É o mandamento do Senhor. Nós só podemos tirar você da comunhão se você fizer algum pecado que escandalize ou se você confessar. Mas é você que tem que se examinar nessa noite. Eu sei que não é fácil, mas é o que o Senhor quer. Olha bem, por causa disso havia naquela igreja de Corinto muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque nós somos um corpo, igreja. Nós precisamos entender isso nessa noite. Nós somos um corpo. O cabeça é Cristo e cada um de nós é um membro. Se eu machucar a minha mão, ela não vai me fazer falta? Não vai me doer? Eu não vou sentir dor? Assim nós somos quando somos corpo de Cristo. E quando há um fraco, nós precisamos ajudar. Para que não fermente todo o corpo. Para que todo o corpo não padeça ou não pereça. Esse é o mandamento. Está aqui na palavra do Senhor. E mais, eu coloquei aqui. Esse examinar não é algo superficial. Deve ser algo profundo que gere, inclusive, um julgamento interior. Meu, interior. Que vai, em todo julgamento requer um veredito, não é verdade? Culpado ou inocente. E se eu me examinar nessa noite e me sentir culpado, eu tenho que vir perante o Senhor. Aí, pastor, então, se eu sou batizada, se eu faço parte dessa igreja, e eu me examinar nessa noite e eu me sentir culpado, o que eu faço? Eu vou embora? Não. Te arrepende. Pede perdão. Aleluia. Te arrepende nessa noite, faz um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor. Para que você possa novamente voltar a participar com alegria. Muitas vezes eu fico olhando dali e eu fico pensando, meu Deus, como algumas pessoas não se alegram quando pegam esse pão e esse vinho na mão. Sabe? É porque não sabem o significado disso. Porque se soubessem, estariam alegres. Meu Deus, no mundo que nós vivemos, como é maravilhoso eu poder pensar, eu, Adriana, que há mais de 30 anos, todo mês eu participo desse vinho, desse pão, pela misericórdia, porque eu não sou nada sem o Senhor. Sou pecadora como qualquer um de vocês. O que eu recebi do Senhor, você também recebeu. Amém? Amém? Amém. Aleluia. E mais, é o que eu falei, se nós nos julgarmos culpados, nós temos um advogado junto ao Pai, que é justo, que é Jesus, que está aqui para nós. Aí eu digo para você o seguinte, a gente ir finalizando. Eu preciso me examinar. A palavra examinar, no texto grego, é dokimazó, que diz analisar, aprovar, provar, testar ou tentar aprender. Então vamos aprender nessa noite com o Senhor. E aí eu quero perguntar para você, vamos fazer um check-up espiritual? Quando a gente está doente, a gente não faz um check-up? A gente não vai lá e diz assim, olha, doutor, eu fiz isso agora, há poucos dias. Senhor, doutor, eu preciso de ajuda porque eu preciso fazer alguns exames, porque alguma coisa no meu corpo não está bem, porque não está funcionando direito. Aí a gente faz um check-up. Então eu convido você a fazermos um check-up nessa noite. E eu pergunto para nós nessa noite, como está a nossa mente? No que nós temos ocupado a nossa mente? Eu ocupo, o dia tem 24 horas, eu durmo 8, 9, eu
eu trabalho mais umas 8, 9, aí eu ocupo com o celular, com tantas coisas. O que sobra para o Senhor? O que sobra para meditar na palavra de Deus? Examine-se o homem a si mesmo nessa noite. Como estão os nossos ouvidos? Se, como Paulo fala, que um pouco de fermento leveda toda a massa, temos que tomar cuidado a quem nós emprestamos o nosso ouvido. Porque muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja, estão inconformadas, estão fora da presença de Deus e ainda vão querer contaminar outras pessoas. Então, cuidado, quando você abrir a boca para falar do teu irmão, da tua irmã, toma cuidado. Como estão os nossos olhos nessa noite? Mateus 6,22 diz assim, olha só, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E nós muitas vezes estamos emprestando os nossos olhos para ficar o dia inteiro na frente de uma televisão, ou assistindo filmes de sangue, de morte, prostituição, o celular, pornografia, tanta coisa que hoje a gente sabe sim, que existem pessoas até dentro da igreja que estão emprestando os seus olhos para isso. Pois eu digo para você, te examina nessa noite. Será que você está usando os teus olhos para isso? Aleluia. Como está a sua boca? Você tem usado para falar as coisas de Deus ou usado para murmurar, fazer fofocas ou julgar o teu irmão? Provérbios 18:21 nos diz assim, olha que forte essa palavra. Gente, eu fui pesquisar esse versículo e eu fiquei arrepiada. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que sério isso. Quanto é perigoso que nós falamos. E como está o seu coração nessa noite? Aleluia. Como está o nosso coração nessa noite? Mateus 15:19 diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como estão as tuas mãos? Você tem usado para fazer a obra de Deus? Com qual intenção? Qual é a intenção que você faz a obra? É para agradar o pastor? É para agradar a pastora? É para mostrar para as pessoas que você faz? Ou você faz por amor a Ele, que é o dono dessa obra? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Senhor Jesus, Ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos nessa noite nos examinar, viver vidas santas e retas. O problema não é só o pecado, o problema é o pecado não confessado. Esse sim vai trabalhando dentro do nosso coração e vai culminando a nossa alma. E como o pastor já falou aqui, né, que aconteceu com aqueles 2 rapazes ontem que a gente viu indo para o batismo, que foi uma cena de horror, né, Luiz? O Luiz, coitado, também se batizar, ficou atribulado. O salário do pecado é a morte. E sabe o que é o pior? Que não é só a morte física, é a morte espiritual. Nós morremos espiritualmente quando pecamos. Por isso, nessa noite, te examina. Agora, se você se examinar e não achar nada de errado, mesmo assim eu convido a você a fazer o que está escrito lá no Salmo 139, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, sem hipocrisia, essa é a minha oração todos os dias. Todos os dias eu sempre sou ruimzinha, irmãos. Todos os dias eu me ajoelho e digo, Jesus, sonda o meu coração e a minha mente, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque nós somos ruinzinhos, irmãos. E nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso eu convido a você nessa noite. Se examina nessa noite. Fecha os teus olhos comigo.
está falando, onde você tem tocado nas tuas mãos santas. Te examina nessa noite, faz um check-up espiritual nessa noite e peça perdão para o Senhor. Se você vê que há alguma coisa que nessa noite te incomodou e acusou o teu coração, porque é o Espírito Santo que faz isso, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos corrigir nessa noite. Faz um concerto com o Senhor nessa noite. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Faz tempo que você não sente a presença dEle, faz tempo que você não sente o Espírito Santo falar com você. Faça um check-up nesta noite, faz uma nova aliança, um novo pacto com o Senhor. Não toca nessa ceia e nem deixa de tocar, porque você tem um advogado que está no céu, que é o Senhor Jesus, que pode nessa noite te ajudar, que pode te perdoar, que pode te limpar, que pode te purificar, que está te dizendo: filha, deixa eu te tratar. Filho, deixa eu te tratar nessa noite. Aleluia. Deixa nessa noite eu mostrar para você que eu tenho um caminho excelente, que eu tenho um caminho bem melhor para ti. Que os meus propósitos vão te trazer paz. Aleluia. Te examina nessa noite. E eu peço para você, pelo amor de Deus, não toque nesse pão e nesse vinho sem te consertar com o Senhor nessa noite. E se você fizer um pacto, um propósito, não faça voto de tolo, porque o Senhor não é tolo. Cumpra o que você prometeu para o Senhor nessa noite. Se você nessa noite está dizendo: Senhor, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais fiel, eu quero estar na tua casa, eu quero orar, eu quero te buscar, eu quero santificar a minha vida, o meu corpo, a minha mente, meus olhos, o meu coração, então cumpra, busque ao Senhor. Não é fácil, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos purifica, e Ele está aqui nessa noite. Vamos nos colocar de pé. O Senhor está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dEle. As minhas carnes estão tremendo, igreja. Eu sinto a presença do Senhor aqui. O Senhor não quer nos condenar. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não estava feliz ontem quando aqueles jovens se acidentaram lá e um morreu. O Senhor se entristece porque uma alma foi para o inferno. Por isso nessa noite te arrepende, por isso nessa noite te conserta, te examina nessa noite. Jesus está voltando e a volta dele para você pode ser a morte. Por isso te examina nessa noite. O Senhor é maravilhoso, Ele nos ama, Ele morreu por nós. Ele quer te dar uma vida com abundância, com alegria, mas você precisa se examinar e abrir o teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, porque eu quero que você se examine. Eu quero que você aí no banco onde você está, você feche os teus olhos e fale com Deus.